Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Minha mãe feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Volume 27, 332. 30 de janeiro de 1930. Assim como se desenvolveu a redenção, assim se desenvolverá o reino da divina vontade. A analogia entre uma e outra, sobressalto de alegria e de dor de Jesus. Estava pensando em como poderia vir o reino da divina vontade sobre a terra, em que modo se poderá desenvolver, e quem serão os primeiros afortunados que terão um bem tão grande, né, de viver na ordem, né, de retornar ao propósito a que foi criado, a deixar toda essa enganação da vontade humana, né, do mundo, do diabo, né, para viver o propósito, o fim único de Deus, né, esses bem-afortunados. E meu doce Jesus, fazendo-se ver, estreitou-me a si e dando-me 3 beijos, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, porque o quão é grande, né, a vontade de Deus, da Santíssima Trindade, né, que isso se concretize e se concretizará, né, é certo que virá, né, é certo que virá já, né, assim como Jesus, é certo que viria, né, como rezamos, Ele está no meio de nós, né, Deus não nos deixou aqui na terra, né, abandonados, jogados ao léu, abandonados à nossa própria vontade, né, como muitos pensam, mas está aí no controle de tudo e tudo é, né, uma ocasião para que se manifeste os verdadeiros filhos de Deus, como vai dizer as Escrituras. Né? Como já disse Santo Agostinho, né? Deus não permite o mal, se deste mal ele não tirasse daí um bem maior. Portanto, esse ápice da vontade humana nada mais é que um caminho para que a criatura se abra, né, ao divino querer, né, para dizer basta. E já estamos vendo, né? Já estamos vendo a outra cansada de ser pobre, a outra triste porque não estudou, porque não consegue nada na vida, e assim tantos outros, né? Outros que só vivem em função de dinheiro, que só vivem em função do prazer, mas isso agora que tá jovem, né? Que tá bonita, que os outros querem e até pagam, né? Mas como ela mesma reconheceu, essa moçada, ah, a idade vem, né? Eu já tirei o meu Cresce, já tô, né, dando um jeito, porque a idade vem, não tem como viver de pornografia a vida inteira, né? A idade vem, doenças podem vir, né? Tanta coisa pode vir, mas se apoia unicamente no dinheiro, né? Na situação financeira. Deus está longe, até mesmo a visão de Deus que determinadas pessoas têm é totalmente deturpada, né? Totalmente contrária da realidade. É um Deus que elas criou e um Deus que tudo aprova, porque Deus é amor, é misericórdia, é bondade. Né? Meu doce Jesus, fazendo-se ver, estreitou-me a si, né? Como se diz, né? Com um abraço apertado, forte. Ah, minha filha, como eu também anseio. E nisso deu 3 beijos nela. As 3 divinas pessoas, né? Como eu anseio. E disse-me, minha filha, assim como se desenvolveu o reino da redenção, assim se desenvolverá o reino da minha vontade, né? No silêncio. Não porque quer esconder dos outros, mas porque as pessoas não estão nem aí. É apenas um pequeno número que espera. E mais querem o expulsar, né, do mundo. E mais quer
descobri-lo para o matar, né, que reconhecê-lo e instituí-lo como Senhor e Rei, né. Pode-se dizer que a redenção vai fazendo o giro por todo o mundo, giro que ainda não cumpriu de todo, porque nem todos os povos conhecem a minha vinda à terra, e por isso estão privados de seus bens. É como a freira, né, que foi dito lá que estava dando pulos de alegria porque fez a sua missão numa aldeia indígena e ninguém foi batizado, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém foi batizado. Então, ou seja, né, ensine e pregue o amor, mas sem falar, né, do amor, sem falar de Jesus. Né? É lastimável. Querem os dons, as bênçãos de Deus, mas não querem Deus no centro. Ou seja, são eles mesmos, né, o próprio centro, ou como a outra, né, Deus está em tudo, Deus é tudo, né, isso é até uma heresia que já foi combatida na igreja, né, Deus está na árvore, Deus está na terra, na água, tudo é Deus, não é uma pessoa, né. Jesus era só um ser iluminado, como se diz alguns, né. Então ele vai preparando e dispondo os povos ao grande reino da minha divina vontade, né, assim foi o reino da redenção. Trouxe o perdão, a reconciliação dos povos com Deus, né, o perdão, o amor, a misericórdia, os ensinamentos, a fim de dispô-las a viver o grande reino da divina vontade, né? As orações devocionais, tudo era só um caminho, vai dizer, né, um leitinho para as crianças. Logo mais vai as tirando do colo e dando a elas um alimento mais sólido. Como foi falado, né, eu já não vou mais atrás de Jesus para saber coisas de mim, para entender coisas de mim, mas eu agora vou para entender realidades universais, né, em direção a todos. E até isso também eu preciso ir, né, desenvolvendo, né, a ponto de pensar com os pensamentos de Jesus, de falar, né, o linguajar, a linguagem de Jesus, ver com os olhos dele, compreender com os pensamentos dele, a fim de que eu possa trabalhar, eu venha trabalhar e ele repousar em mim, né? Este seria o grau maior, né? A plena estatura e idade de Cristo. E não se contentar com apenas o pensamento, né, de conhecer, entre aspas, a divina vontade, mas trabalhar nela, né? Não se trata só de conhecer, mas viver, estabelecer esse reino em nós e transbordar lá fora, né? Levar o conhecimento dos demais, a fim de que esse reino se estenda, assim como os apóstolos, né, saíram para anunciar, né, a boa nova, né, como vai falar. Assim como a minha redenção teve o seu início não em todo o mundo, mas no centro da Judéia, porque nesta nação, estava o pequeno núcleo daqueles que me esperavam, né? Aqui, ó, tem quem quer ouvir, tem quem está esperando, né? Então, não se trata de jogar a pérola aos poucos, né? Mas de ir e anunciar aos que realmente anseiam, desejam, têm a disposição, né, para acolher, né? Porque nesta nação estava o pequeno núcleo daqueles que me esperavam, estava aquela que me tinha escolhido por mãe, estava São José, que devia ser meu pai adotivo. Nesta nação, tinha me manifestado aos profetas, fazendo-os saber que viria à terra. Portanto, estava esperando. Ele só veio porque ali tinha um ponto de apoio, a começar por Nossa Senhora, né? Assim o reino da divina vontade, é certo que virá, mas antes formará aqui
como ela disse, os grandes afortunados, né, que receberão por primeiro e viverão, né, esse reino, a fim de que ele possa, né, se estabelecer na terra, nesses corações. Assim como se deu, né, naquela pequena nação, vai dizer que era justo que onde se conhecia fossem os primeiros a meter no meio a deles, os primeiros a meter no meio a eles. E se bem foram ingratos, e muitos não me quiseram conhecer, né, como disse, rejeitaram, mas quem pode negar que minha Mãe Celestial, os apóstolos, os discípulos, foram da nação hebraica, né, os que esperavam, e que foram eles os primeiros anunciadores que expuseram sua vida para fazer outras nações conhecerem a minha vinda à terra e os bens que há em minha redenção, expuseram suas vidas. E diferente também não há de ser na divina vontade. Só que agora não se expor à perseguição, a derramamento de sangue, mas a renunciar a nós mesmos, a nossa vontade, né, para vivermos a vontade e o propósito de Deus. Então, como Jesus disse, né, o martírio, a viver o martírio dos martírios. Não o martírio de sangue, mas o martírio da vontade. Né? E quão impregnado, quanto tem reinado nas criaturas a vontade humana. E por isso rejeitam a divina vontade, porque não querem abrir mão de seus planos, de seus anseios, desejos, ideais. Desconfia-se ainda muito de Deus, até por desconhecer essa verdade, né? Estão muito fixos nas suas próprias vontades, nas suas próprias convicções, mas desconhecem a verdadeira realidade do que é viver no divino querer, do que é conhecer e viver a verdade divina. Por isso rejeito. Ou como os fariseus, né, que temendo perder os seus postos e por inveja de Jesus o mataram. E assim também hoje as pessoas sufocam e matam a divina vontade em seus corações, porque não querem abrir mão, né? Como diz, cada ato na divina vontade possui uma vida divina, né? Então vivem a fazer esses constantes abortos ao divino querer, porque não abrem mão de suas próprias vontades. Vê nela, né, grande apreço. Porém, é uma vida terrena, né? É uma coisa só para a terra, com tempo determinado, né, a se acabar. O divino querer, não, já vivemos na terra, já iniciamos, já damos início na terra a nossa bem-aventurança, né? Como disse Luísa, os grandes afortunados que já viverão o paraíso na terra, despojados de si mesmo e das coisas, né, passageiras, e vivendo, ocupando-se apenas do eterno, do divino, né, estando no ato único de Deus, né, conhecendo o ad intra de Deus, né, e ali desenvolvendo, né, imerso nessa imensidão, nesse mar eterno do divino querer. Né? Deus nos livre de ver isso como coisa pouca, né, e ficar fazendo pouco da divina vontade, né, a reclamar, a murmurar, a não ver, né, na divina vontade um atrativo, né, concreto, firme. Né? Desordem é o que vivemos. A divina vontade é a ordem, a santidade, a beleza. Desordem está, privação está, né, em vivermos a nossa própria vontade, como disse, tudo que possamos alcançar, né, nesta vida com o nosso próprio esforço,
ou ainda roubando de Deus, é apenas por um tempo, é como Jesus disse: "Estes já receberam sua recompensa em vida", né, e portanto, veja só a tristeza, veja só que miséria de vida, que vida mais, né, que vida desgraçada, né. É de fato o inferno já em vida, porque o dinheiro quando acabar, a saúde quando esvair, né, consequentemente os amigos também desaparecerão, porque está, né, em volta da pessoa só porque ela tem dinheiro, só porque ela paga as coisas, porque isso e aquilo, né, mulherada, festa, é bebida, é droga, né, enquanto se tem tudo isso, se tem amigos, né. Agora o dinheiro indo embora, outro dia mesmo a mãe estava falando, né, de um ator que sofreu um acidente e tá, né, numa situação, hum, né, deteriorante, né, quase que vegetativa, e os amigos desapareceram, nunca foram lá fazer uma visita, foram lá no comecinho, né, depois desapareceram, né, não tem amigo, não tem dinheiro, a única pessoa que o rapaz tem é a mãe dele que cuida dele, não tem nada, não tem ninguém, vive numa cama, né, daqui a pouco nem saúde mais terá. Então é essa mentalidade que temos de adquirir, né, desde já, a única coisa que eu tenho de verdade é Deus. Né, e Deus vem nos trazer o seu divino querer, a vivermos com a vontade dele, a renunciarmos tudo desde já para estarmos, né, e ser encontrado na vontade dele. Assim, já hoje em vida, vivemos a eternidade, damos início à nossa bem-aventurança na terra, né, vivendo o sacrifício do sacrifício, né, a renúncia da nossa própria vontade, do nosso eu, né. Não quer dizer que não iremos mais fazer nada. Pelo contrário, vamos fazer tudo, tudo que está na ordem, né, no propósito que fomos criados, né. Pai sendo pai, a mãe sendo mãe, o funcionário funcionário, o estudante estudante. E nessa certeza, nesse conhecimento, fazer muito bem feito, né, e fazer com essa consciência que ser com Deus, por Deus, para Deus, portanto, o melhor que possamos fazer. Não mais de qualquer jeito, não mais reclamando, não mais deixando para depois. Ah, quando der, que coisa, todo dia tem que fazer comida, todo dia tem que cuidar de casa, todo dia tem que cuidar de criança. Não, é reconhecendo o propósito para que foi criado, né. Tanto que diante disso, até outro dia, ah, uma das nossas, né, filhas da divina vontade, Michele, estava questionando porque o marido está fazendo comida, o marido está trabalhando em casa e cuidando da casa. E ela num primeiro momento discordando totalmente, né, disso. "Não, mas eu que sou esposa, eu que tenho que fazer isso, né, eu tenho que arrumar um jeito de trabalhar menos, diminuir o meu horário para poder chegar em casa e ter tempo de fazer todas essas coisas", né. E aí que a divina vontade, né, colocou que não tem mal algum em o marido fazer isso, né, uma vez que está ele com tempo, né, está trabalhando em casa, portanto tem mais tempo. Se trata de estarmos na ordem, mas não uma ordem de convicções humanas, né, de vontade humana, né, como uma vida de regra. Ah, a mulher tem que fazer isso e o homem tem que fazer isso, e ponto final. Assim sendo, o homem podendo fazer, não vai fazer porque, não é minha obrigação, isso aqui é serviço de mulher, então eu não tenho que fazer comida, eu não tenho que lavar roupa, eu não tenho que cuidar de filho. Isso aqui é trabalho de mulher, né. Na divina vontade não há isso. Né, não é uma vida de regra, mas uma vida de ordem, né. Mas voltando aqui, né, era justo que, onde se conhecia, fossem os primeiros a me ter no meio deles. E se bem foram ingratos, e muitos não me quiseram conhecer,
Mas quem pode negar que minha Mãe Celestial, os apóstolos, os discípulos foram da nação hebraica e que foram eles os primeiros anunciadores que expuseram sua vida para fazer outras nações conhecerem a minha vinda à terra e os bens que há em minha redenção, né? Que é os bens da redenção, o abrir caminho, né? Aqui aos conhecimentos divinos agora, né? A quebrar, né? Esse ciclo de regras, conhecendo e vivendo a ordem. Assim será do reino do meu Fiat divino, dos países, das províncias, do reino, que tenham sido os primeiros a conhecer os conhecimentos de minha divina vontade e sua expressa vontade de querer vir reinar em meio às criaturas. Serão os primeiros a receber os bens que trará seu reino, e depois, fazendo-se caminho com seu conhecimento, fará a seu giro no meio das gerações humanas, né? O conhecer tais verdades e torná-las conhecidas, amadas e vividas, né? Não mais a verdade falsa da vontade humana, não mais as regras, é porque, igual lá na redenção, foi passado uma direção e eles inventaram lá, né, os fariseus, 600 e tantos mandamentos, né? Tornou impossível de vivê-los. Né, como dizem, né, impõe sobre as pessoas um fardo pesadíssimo e eles mesmos não têm a coragem de pôr um dedo para realizá-las. Né? É daí que surgiu, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E Jesus veio e deu fim a tudo aquilo, né? E reduziu a apenas duas, né? Que era amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a si mesmo. Né? E, portanto, os fariseus, lá, os doutores da lei, se revoltaram, porque foi tudo uma ameaça, né? E uma destituição, né? Destituição, né? A destituir eles do trono, do posto, do status que eles alcançaram. Porque eles com vestes longas, né, e tal, né, uma piedade externa, não convencia ninguém, como dizia, né? Veja, ele não é como os profetas, ele fala com autoridade, né? Jesus. Autoridade e simplicidade, né? Simplicidade esta que só alcançava os corações dos pobres, né? Portanto, arrastava todos, né? E anulava toda a autoridade do outro, sem imposição. Porque, como diz na Voltota, ele que para falar no templo foi pedir autorização para dizer. Né? E quando duvidaram ou questionaram, né? Ouvi o que eu digo e tire suas conclusões. Né? Ouvi o que eu vou dizer e tire vós mesmos suas conclusões. Né? Portanto, o amor não se impõe, mas espera de cada um a correspondência, né? A livre adesão, a livre escolha. E continuando, minha filha, há muita analogia do modo como se desenvolveu a redenção e o como se desenvolverá o reino de minha divina vontade, né? Que será do mesmo jeito. Portanto, não duvides, né? Ficai firmes, porque o reino virá. Ainda que externamente, né, pareça que não, mas é exatamente o caminho para ele vir, né? O reino da redenção nos veio num instante, num momento de grande caos, né, na humanidade, onde ninguém mais se entendia, né, se matavam, se autodestruíam. E não é muito diferente da realidade em que estamos vivendo hoje, né, em que as pessoas estão já enlouquecendo. Né? Cada dia mais a gente se depara com vídeos, né, na internet que
é de cair para trás, né, as alegações que fazem, os motivos pelos quais as pessoas estão se desesperando, né. Pelo amor de Deus, né, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu sou fracassado, eu nunca alcancei nada na vida, mas esse não alcançar nada na vida né, eu não tenho uma conta cheia de dinheiro, eu não posso fazer, né, as coisas grandes que os influencers aí estão fazendo, eu não tenho um carro importado, um carro novo na garagem, né, eu não posso fazer viagens e mais viagens, né, mas o que vendem também na internet é uma vida falsa, é uma vida mentirosa, é uma vida de status, só se posta as coisas, né, excepcionais, né, e outros até mesmo da desgraça do outro quer se promover, quer se enriquecer às custas, né, de uma falsa doença. Tem de tudo, né, tem de tudo e mais um pouco e vai piorar cada vez mais, né, ou seja, aqui ó, dispondo a criatura a se abrir à divina vontade, porque ela mesma vai dizer, né, basta, né, como o faraó, basta, chega, não quero mais, né, reine sobre a minha vontade, né, toma, Deus, o lugar que é seu, né. Olha, na minha redenção escolhi uma virgem, aparentemente não tinha nenhuma importância, segundo o mundo, né, aos olhos do mundo não, nem de riqueza, nem de altura e dignidade, né, não era uma do alto escalão, né, uma das princesas do rei, né, ou de postos que a apontasse, né, nem de postos que a apontassem. A mesma cidade de Nazaré não era importante. Uma pequena casinha era toda a sua habitação, mas apesar de a ter escolhido de Nazaré, né, que não é pelo que temos, mas pelo que somos, é pelo que se é, não é pela fortuna material, mas pelo a fortuna, né, a correspondência, o tesouro real, né, Deus, né, como mesmo se diz de Luísa, né, bravo, bravo, finalmente encontrei alguém que não queira as minhas coisas, mas a mim só. Né, então é a analogia, né, Nossa Senhora que não viveu a sua própria vontade, mas toda abandonada em Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Luísa, né, lá Nossa Senhora, depois Luísa com o reino da divina vontade, em que diz ela a Jesus: "Não quero, né, as suas coisas, quero a ti só", né. A mesma cidade, Nazaré, não era importante, uma pequena casinha era toda a sua habitação, mas apesar de a ter escolhido de Nazaré, quis que pertencesse à cidade capital de Jerusalém, né, aqui ó, ao centro, ao coração, né, do cristianismo agora, pertencesse à capital de Jerusalém, na qual estava o corpo dos pontífices e sacerdotes, que então me representavam e anunciavam as minhas leis, né, antes, no passado. Ali estavam, né, sepultados os corpos dos pontífices e sacerdotes que então me representavam e anunciavam, ou seja, ali, né, na região tinha uma espera, né, tinha um conhecimento, estava ali o seu trono, Nossa Senhora. Então ali ele desceu, àqueles ele veio, não restrito àqueles, mas a todos, né, mas o lugar de onde saiu, né, como os apóstolos que após, né, foi obedecendo a ordem, né, ide por toda a terra e evangelizai, né, anunciai a boa nova. Pois bem, para o reino da minha divina vontade, escolhi outra virgem, que aparentemente não tem nenhuma importância, nem de grandes riquezas, nem de altura de dignidades.
A mesma cidade de Corato não é cidade importante, mas pertence a Roma, onde reside o meu representante na terra, o Romano Pontífice, do qual partem as minhas leis divinas, o qual, assim como se faz um dever fazer conhecer aos povos a minha redenção, assim se fará um dever fazer conhecer o reino da minha divina vontade. Está acontecendo de novo, né? Ainda não havia igreja, né? Pois a igreja nasceu do lado aberto de Jesus. Mas lá os doutores da lei, estudiosos da palavra, conhecedores, né, de todas as profecias, Jesus, quando veio, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E os escritos da Luísa hoje estão na mesma condição. Enquanto em vida, Luísa tinha a missa celebrada todos os dias no quarto dela. A igreja tem total conhecimento desses escritos. Não só conhece, como reconheceram e aprovaram. Mas cadê que está sendo divulgado? Cadê que os padres falam desses escritos? Né? Está guardado, né, em uma gaveta. Né? Contrapartida, quem é exaltado é Santo Agostinho, são os padres, né? Lá atrás. Santo Tomás de Aquino, patrística, né? Quer voltar à igreja lá nos primórdios, né? Como outro dia uma pessoa dizia, né? Ah, toda a revelação foi extinguida a partir de São João. Depois daquilo, Deus não nos fala mais, né? Tudo nos foi dado nas Escrituras. Não, Deus não fala mais. Né? Claro que essa mentalidade veio de um pensamento protestante, né? De gente de fora da igreja. Portanto, né? Mas mesmo na Igreja Católica tem esse pensamento, né? Não tem mais novidade. Vamos voltar lá atrás nas outras coisas, porque Deus não traz, o Espírito Santo não age mais. Até não encontra, né, corações bem dispostos. Portanto, ignoram as místicas, né? Ah, é revelação particular, portanto, não se tem obrigação de acreditar. Então vai maquiando, né? Vai, vai se, como se diz, vai ali, né? Se servindo, né? Que em outras palavras, um jeitinho brasileiro para continuar, né, as coisas como tá ruim, mas tá bom, né? Vamos ir empurrando com a barriga. Né? Então a pessoa quer ser conhecida, quer deixar um legado, quer deixar o seu nome no mundo, né? E a divina vontade, os escritos, né, do livro do céu, nos chama a ir por outra via, né? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me segue, né? Renuncie à própria vontade e tome por vida a minha, né? Suba pela escada de ouro, né? Deixe o seu nome, o seu CPF para lá, né? O seu legado e venha anunciar a boa nova da divina vontade. Né? Não é você, mas sou eu. Né? Quantos têm roubado a estima de Jesus? Né? Muitos vão atrás deles, não por causa de Jesus, mas por eles mesmos. Ah, vamos lá rezar o rosário, né, com ele, porque, nossa, é o rosário com o Frei Gilson. Né? Ah, é o Instituto Hesed. É o fulano de tal, é o doutor não sei das quantas, é o fulano ciclano. Aquele povo lá, aqueles pobrezinhos lá daquela cidadezinha, né, de Corata, aquele lugarzinho. Ah, não, não. Olha lá, aquele povo, um bando de dono de casa. Né? Não tem lá no meio teólogos, né, doutos formados, não, são só dona de casa.
E ainda falando de absurdos, né, que eu tenho que largar minha vontade, deixar os meus sonhos, né. Onde já se viu? Deus quer que eu viva, que eu seja feliz. Não é bem assim não, não é do jeito que eles lá estão pensando não, né, e ignoram os escritos, né, não se põe nem a conhecer o que Jesus diz nos escritos. Pois bem, assim como se faz um dever fazer conhecer os povos a minha redenção, foram, né, as autoridades da igreja e rejeitaram, não o fizeram, pelo contrário, né, o perseguiram e o mataram. Assim como se faz um dever fazer conhecer os povos a minha redenção, assim se fará um dever conhecer o reino de minha divina vontade, que igualmente perseguiram, né, e lá está guardado. Está guardado, então, né, está guardado. Vamos dar atenção para isso agora não, vamos, né, estudar aqui, né, os documentos da igreja, né, o amor, a misericórdia, a inclusão, né, prover a Deus que esse novo Papa, né, tome os rumos, né, da vontade de Deus, né, é o sínodo da sinodalidade, né, onde tem se colocado o humano, né, o homem no centro e Deus meio que de lado, né. Louvado seja Deus que tem pessoas compromissadas com a verdade na igreja, como é dito, né, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né, a verdadeira igreja, né. Não estou dizendo aqui que Francisco não era papa, né, não, nós da divina vontade não somos sede vacantista, né, rezamos pelo papa, rezamos pela igreja. Até o que me vem aqui, né, que é dito do sacerdote, né, "Ah, cada paróquia tem o padre que merece". Pois bem, né, a falta da vida de oração, a falta de intimidade com Deus, né, então é meio que um castigo de Deus, né, determinados sacerdotes, determinados bispos, né, até determinado papa, né, é uma permissão, um castigo de Deus para a humanidade se voltarem mais a Deus, né. Pode-se dizer que uma e a outra irão a par no modo e no como se deve desenvolver o reino do meu Filho Supremo. Vão a par no modo e no como se deve desenvolver o reino do meu Filho Supremo. Ou seja, né, tem o mesmo caminho. E Deus sendo imutável diante da realidade da redenção, tomamos a cabo a verdade da divina vontade, porque virá, é certo que virá. E todo esse caos que já, né, não só vislumbramos, mas vemos todos os dias, né, com os nossos próprios olhos, é o caminho, né, é o indício ali já do triunfo do divino querer, né, a loucura que as pessoas estão, né, o ápice da vontade humana, para assim vir a rendição ao divino querer, né. O amor não se impõe, mas as circunstâncias nos leva a reconhecer a Deus, que só Ele é aquele que é. E nisso haverá os que repudiarão de verdade, né, não quer saber, o não servirei, mas também haverá aqueles que de bom grado se unirão a ele, ainda que num primeiro momento por interesse, como se deu na redenção, né, outros a cumprir ordens, como São Longuinho, que estava ali, mas para cumprir ordem, para cumprir o seu ofício, né, como o bom ladrão, que reconhecendo o merecedor de toda aquela situação, reconheceu Jesus,
né, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então tem gente de todo tipo, né, assim como na redenção, se dará também no reino da divina vontade, né, a forma que ela se achegará a cada um diversa, mas a produzir o mesmo efeito, a tomarmos, né, a retornar ao propósito para o qual fomos criados, a corresponder a Deus, né, onde estamos, né, a nos servir das coisas não mais para o mal, mas para o bem, né, tudo para a maior glória de Deus, isentos, né, renunciando ao pecado, renunciando a nós mesmos, a nossos interesses. Então é certo que virá tal reino, né, nos cabe, né, seguir adiante, seguir o fluxo, né, adentrar nos conhecimentos, né. Depois disto, seguir meu giro no querer divino. Segui o meu giro no querer divino e, tendo chegado ao Éden, rogava a Jesus que logo restabelecesse a finalidade da criação do homem, como saiu de suas mãos criadoras. Mas enquanto isso fazia, meu amado Jesus, fazendo-se ouvir em meu íntimo, me fazia sentir que seu coração divino tremia fortemente. E todo ternura me disse: minha filha, cada vez que se menciona o Éden, meu coração se sobressai de alegria e de dor, ao recordar o modo, o como foi criado o homem, seu estado feliz, sua beleza arrebatadora, sua soberania, nossas alegrias inocentes com as quais nos deleitávamos juntos, pai e filho, né, na mais perfeita ordem, né, sua beleza arrebatadora, sua soberania, nossas alegrias inocentes, né, isentos do pecado, isentos do conhecimento do bem e do mal, isentos da vontade humana, né, da vontade humana rebelde, desobediente, separada. Não que Adão não tinha vontade humana, ele tinha desde o princípio, mas aqui estava fundida a vontade de Deus, né, que o estado de santidade, o Éden, nossas alegrias inocentes com as quais nos deleitávamos juntos, correspondência do amor que Deus ali encontrou, né, em Adão no primeiro momento. Como era belo nosso filho, parto digno de nossas mãos criadoras. Né? Como ele disse, meu coração sobressai de alegria, mas agora também de dor, né? Em recordar o modo como foi criado o homem. E aqui ele se reduziu. E ao que ele se reduziu, né? Tornou-se chacota de toda a criação, como é dito. Né? Se colocou abaixo dos vermes, né? De uma lesma, de um caracol, né? De uma bactéria. Porque estes estão na ordem, ao propósito que foram criados. E apenas o homem se põe fora, né? É uma nota discordante, né? Como vai dizer, na sinfonia de Deus, é uma nota discordante. Como era belo nosso filho, digno de nossas mãos criadoras. Agora, ao recordar isto, é tão doce e agradável a meu coração que não posso fazer menos de estremecer de alegria e de amor. Mas depois, ao vê-lo mudado em sua sorte, né, por sua culpa, sua tão grande culpa, né, nossa, ao vê-lo mudado em sua sorte descido, de sua felicidade, nos males da sua vontade humana, porque nossa divina vontade era o preservativo a todos os seus males e a conservadora do como saiu de nossas mãos criadoras. Né? A divina vontade é o cerco aqui, é o preservativo. Né? Enquanto não se dá vida própria à nossa própria vontade, né? Estamos no cerquinho da divina vontade, dentro.
né? A divina vontade era o preservativo a todos os seus males da vontade humana, né? E a conservadora do como saiu de nossas mãos criadoras, que colocando-o em concorrência com seu Criador, o punha em condições de poder dar seu amor, suas alegrias inocentes àquele que o havia criado, como foi dito, né? Não há sabedoria alguma em conhecer o mal, né? Não há sabedoria alguma em conhecer o mal. E aí tem aquela pastora, né, que só fala do diabo, só fala das trevas. Ela mais fala do diabo do que fala de Deus. Não tem sabedoria alguma, né, no conhecimento do mal. Foi o que Adão fez, né? Foi querer conhecer o mal, dialogar com o mal, ter, né, intimidade aqui com o mal. Enquanto eu já tinha tudo na divina vontade, né, na vontade de Deus, né, vivia ali no cerquinho, não, né, jogou tudo isso fora para ir conhecer por si mesmo, né, o que não deveria, né, o mal para conversar com a serpente. Se pôs fora, né, foi ingrato, né, e não houve mais espaço, lugar para Deus ali no Éden. Éden este que é o coração do homem. Deus teve que, né, ausentar-se dali. Com a redenção, Deus, com teu amor e misericórdia, se põe a caminho de novo, né, em direção ao homem, encarnando-se ele como homem e fazendo, né, o caminho que deveria ser feito, que não deveria ter sido feito. Mas até como diz a igreja, né, bendita a culpa de Adão, a qual nos trouxe tamanha redenção, né, tamanho redentor, Jesus. É verdade, caminho e vida. Então agora renunciamos a nós mesmos e vamos com Ele, né? E passamos da redenção agora para o reino da santificação, a sermos um outro Cristo, né? Um outro Jesus, um pequeno Deus, não separados da vontade de Deus, mas fundidos a Ele, né? Que é o que Jesus vai dizer aqui, ó. Então, ao vê-lo infeliz, meu sobressalto de alegria súbito vem seguido de um sobressalto de forte dor, né? Porque não tinha mais a verdadeira imagem, né, de Deus. Deus foi posto fora, né? Igual na Valtorta vai dizer que Jesus dormia do lado de fora dos muros da cidade, né, tendo o chão nu como cama e o céu estrelado como teto. Não cabe, né? Não te cabe no meio de nós. Deixa-nos em paz para vivermos a nossa vontade, né? Não te cabe aqui, né? Não venha ser um estraga-prazer na minha vida, né? Olha meus planos, olha meus projetos. Não venha aqui, né, atrapalhar tudo, né? Mas como falei, né? Quando acabar o dinheiro, quando acabar a saúde, quando acabar, né? O mundo passa com as suas concupiscências, né? E com ele tudo que está preso a ele, ou seja, essas pessoas, né? Como Jesus diz, já receberam a sua recompensa na terra, que só vive para a terra, só vive, né, aqui enterrado na terra. Eu tenho direito, tem, né? Mesma coisa que Adão está fazendo. Mesma coisa lá, o que renunciou à sua primogenitura por um prato de lentilhas, né? Ou seja, é só o próprio umbigo, né? É encher o próprio estômago, né? É só o agora, né? De que vale ganhar o mundo inteiro se vem a perder a sua alma? Né? Então é a dor no coração de Jesus em ser rejeitado pela criatura e a criatura preferir a terra,
preferir a si mesmo, é capaz de é incapaz de renunciar, de sofrer menor desconforto por amor a Deus, que só pensa em si, só vê o próprio umbigo, como acabei de dizer, né. Se tu soubesses como me é agradável o teu retornar a este Éden, né, porque aqui, ó, retornar a este Éden, né, a darmos continuidade lá de onde Adão parou. Estabelecer Deus como centro, Senhor, mestre, dono de nossos corações, de todo o nosso ser. Nossa vontade rendida à vontade dele, em total, absoluta harmonia, não sendo mais uma nota discordante, mas nos colocando no nosso lugar, né. Se tu soubesses como me é agradável o teu retornar a este Éden, para pôr-me diante do que de belo, para pôr-me diante do que de belo, de santo, de grande se fez na criação do homem. Me dás o contentamento, a alegria de me fazer repetir meu sobressalto de alegria e de pôr um calmante em meu sobressalto de dor, que eu vou reparar pelos demais, né. Eu vou dar a ele o que os outros não têm dado. Um outro Jesus aqui, ó. E de pôr um calmante em meu sobressalto de dor, que se não tivesse sido seguido pela esperança certa de que meu filho, em virtude de meu fiat, deve me retornar feliz, me dando suas alegrias inocentes, como foi estabelecido por nós ao criá-lo, meu sobressalto de dor não teria trégua e daria gritos tão fortes que faria chorar os próprios céus, né, que eu calar a minha vontade para viver a vontade de Deus, né. Ah, Pai, essa minha vontade é muito sugestiva, mas eu escolho permanecer com a sua vontade, sabendo que é muito maior e melhor que isso que a minha vontade me propõe, né, eu reconheço. Portanto, eu não vou arrastado, mas eu vou, né, com alegria, né, feliz, né, com conhecimento, né, da verdade, certo de quem ela é, certo de que o que tens é maior e melhor, né, ainda que humanamente, ainda que na carne esteja, né, eh, resistente, esteja numa luta interna, luta esta que cederá, né, diante da verdade, né, consumará na verdade, né, porque o sofrimento é real, o sofrimento tem que ser real, é onde vai se estabelecer o divino querer, o triunfo da divina vontade em nós. Não é falsidade, é real. Jesus não foi dando, né, dando pirueta, né, pra cruz. O sofrimento é real. Tem um artigo que eu li uma vez, a cruz nada mais é essa, né, que a fusão da vontade humana com a divina, né. A vontade humana, a haste horizontal e a vontade divina, a arte vertical. E a fusão das vontades, né, ali, a cruz, a luz, não a casca, né, o sofrimento, mas entrar no miolo da cruz, né, o que está dentro, a realidade da verdade, né, não fins humanos, mas fins divinos, propósito divinos, martírio do martírio, sacrifício do sacrifício, real, né, e dando suas alegrias inocentes, como foi estabelecido por nós ao criá-lo, meu sobressalto de dor não teria trégua, né, essa parte eu não entendi. Se tu soubesses como me é agradável o teu retorno a este Éden para pôr-me diante do que de belo, de santo, de grande se faz na criação do homem,
né, Deus continuar aqui o seu trabalho, a conclusão do homem. Me dás o contentamento, a alegria de me fazer repetir meu sobressalto de alegria e de pôr um calmante em meu sobressalto de dor, que se não tivesse sido seguido pela esperança certa de que meu filho, em virtude de meu fiat, deve me retornar feliz, me dando suas alegrias inocentes, como foi estabelecido por nós ao criá-lo, meu sobressalto de dor não teria trégua, e daria gritos tão fortes que faria chorar os próprios céus. Né? Jesus deu ao Pai a correspondência, né, com a sua divindade, né, na divina vontade. Se fez igual a nós, exceto no pecado, né, exceto aqui ó, na desobediência, e deu ao Pai a correspondência por toda a humanidade. Então o Pai não olha mais para a criatura, né, só nos olha através das chagas de Cristo. Né? Ele, por Jesus, né, nos sustenta, nos mantém. E a criatura, por sua vez, a exemplo de Jesus, a vida de Jesus, tomá-la como vida e dar a eles agora a satisfação a Jesus, a ser para Jesus o que Jesus foi para o Pai. E aí, com Jesus, né, nos entregamos ao Pai. Este é meu filho bem amado, é quem eu ponho todo o meu agrado. Né, de modo a Jesus dizer isso, né, hoje com consciência, com conhecimento aqui da criatura, né, o Pai dizer de cada um aquilo que ele disse, né, a todos, mas na pessoa de Jesus. Mas agora nós darmos ao Pai essa satisfação, essa correspondência, né, dando suas alegrias inocentes como foi estabelecido por nós ao criá-lo. Meu sobressalto de dor não teria trégua e daria gritos tão fortes que faria chorar os próprios céus. Então, isso não acontecerá. Graças a Jesus, né? Graças a Deus. Né? E os que a esse propósito se rebelarem e se jogarem no inferno, né? Os tantos outros Jesus darão ao Pai a satisfação e, lamentavelmente, né, sofrerão a dor, né, destes que se opuseram, rejeitaram, mas foi, né, por vontade própria delas, obstinação de suas próprias vontades. Assim sendo, se respeita, né, porque da parte de Deus nada faltou, né, nem faltará para que elas venham a aderir a este propósito divino. É por livre vontade que se jogaram no inferno, né, se obstinaram, né, não servirei. Aqui, por isso, ao ouvir seu contínuo refrão, quero o reino de seu querer divino, né, Luísa recitava, né, quero o reino de seu querer divino, e assim, todos os filhos da divina vontade, né, quero o reino de seu divino, do seu querer divino. Jesus, né, meu coração divino se sente parado, o estremecimento de dor, e estremecendo-me de alegria, digo: a pequena filha de meu querer quer e pede meu reino. Mas por que o quer? Porque o conhece, o ama e o possui. Por isso roga que a possuam as outras criaturas. Né? É uma riqueza, é um tesouro que não se toma para si, mas quer, né, profundo da alma, dar aos outros. Né? É um bem que é o contrário do terreno, né? Enquanto na terra, né, feliz é aquele que retém grande riqueza, o reino divino é o contrário, mais feliz é aquele que dá, né, que distribui, né, que divide. Né? O acumular-se em Deus é dividir. Né? O acumular em Deus é dividir, é nos doar. Né? Aqui, ó, porque conhece.
Mas para que quer o querer divino? A pequena filha de meu querer quer e pede meu reino. Mas por que o quer? Porque o conhece, o ama e o possui. Por isso roga que o possuam as outras criaturas. Porque sendo minha divina vontade princípio de vida da criação do homem, ela fazia, ela sozinha lhe dá a capacidade de receber tudo de seu Criador. Né? Tem um vazio no homem, na criatura, que só cabe Deus, só pode ser preenchido por Deus, por nada mais. Nada mais é capaz de preencher esse vazio, apenas Deus. Né? Ela sozinha lhe dá a capacidade de receber tudo de seu Criador e de poder dar-lhe tudo o que quer, que Ele quer, né? Que é o que Deus quer, não o que eu busco, o que eu possa vir a conquistar, né? Mas o que Deus quer, que é o tudo. Né? Meu divino Fiat tem virtude de mudar as condições do homem, sua fortuna. Com ele tudo lhe sorri, todos o amam, todos o querem servir, né? Que é o que ele disse lá no princípio: dominai sobre toda a criatura, toda a espécie. Né? Dominai, é o representante de Deus na Terra, é o doce Cristo na Terra, né? Que vai dizer do Papa, o que se diz de Jesus, o que diz do Papa, né? Dizer de cada criatura criada, né? Cada homem, né? Todos querem servir e se têm por afortunados de servir a meu querer divino nele, isto é, na criatura onde reina a minha divina vontade. Né? Então, eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Né? É Cristo que vive em mim. Todos o querem servir e se têm por afortunados de servir a quem, a meu querer divino, né? Que eu estou à disposição do querer divino. Todos querem me servir e eu sirvo ao querer divino. Eu sou o querer divino, eu vivo o querer divino. Isto é, na criatura onde reina minha divina vontade. Né? Então eu assisto o divino querer reinando na minha vida. Não sou mais eu, mas é o divino querer a viver em mim. Se faço grandes coisas, é o divino querer que faz através de mim. Não me coloco como grande coisa, pelo contrário, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Reine em mim, reine sobre minha vontade. Divina vontade, reina na minha vontade. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.